Gálatas capítulo 6 é o último capítulo do livro, o verso 1 ao verso 5. Gálatas 6, 1 a 5. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo ensinando a igreja através dessa carta, falando de dois aspectos muito importantes. Ele deve ter uma visão, deve ter um entendimento ali de ver que havia fraquezas, havia pessoas que estavam débeis, que não conseguiam deixar de certas práticas. Eles vinham do mundo pagão, eles vinham do mundo greco-romano, com muita idolatria, muitos deuses, muita adoração a deuses falsos, muitas práticas de magia e estas coisas. Então eles iam se convertendo, e também a imoralidade era muito grande, né, nesse período. E as pessoas se convertiam e vinham sendo trabalhadas por Deus e vinham deixando muitas dessas práticas, mas alguns com certeza ainda tinham mais dificuldade, alguns estavam ainda, né, usando uma linguagem mais popular, patinando, né? Quando o carro está querendo sair do barro e a roda começa a girar no mesmo lugar, a gente fala patinar, e aí o carro não anda. Então, Paulo está aqui instruindo a liderança daquela igreja, a todos os irmãos, para que se ajudem uns aos outros, para que um ajude o outro a ter vitória, um ajude o outro a se fortalecer, e um ajude o outro a crescer no Senhor Jesus. Isso é algo muito importante na palavra de Deus, esta interação em amor da igreja do Senhor. Nós somos pecadores que fomos salvos, somos redimidos, resgatados pelo sangue do Senhor Jesus, pela sua obra na cruz do Calvário, mas ainda temos coisas que temos na nossa carne, temos a nossa natureza humana que foi contaminada pelo pecado, e ela tem que estar constantemente, né, sendo trabalhada pelo Senhor para se libertar das ataduras, para se libertar dos grilhões do inferno, para se libertar das coisas que prendem ainda este mundo vil e maligno. E Paulo via a necessidade de que a igreja toda estivesse envolvida, um ajudando ao outro. Esse é um aspecto muito importante. Mas ele fala de duas coisas aqui. Ele fala de cargas, levai as cargas uns dos outros, e depois ele fala, no final, cada um levará o seu próprio fardo. Quando Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o vosso fardo, né? E tomai sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje em dia, cada jovem, adolescente, muitos adultos também andam com a sua mochilinha nas costas, né? Bem pesada. E às vezes é bem pesada, né? Mas ela é prática, ela leva tudo ali dentro, às vezes até computador, às vezes vai a merenda, vai ferramentas, tantas coisas que as pessoas levam na sua mochila. E é como se a gente tivesse a ideia desse fardo que Jesus fala. Cada um tem que levar a sua mochila. Mas o que é essa mochila que Jesus coloca, esse fardo que ele coloca, né? É a priorização do reino de Deus, é olhar para ele em primeiro lugar,
é ver que as coisas dessa vida são passageiras, são insignificantes em relação a tudo que há na palavra, que é eterno, verdadeiro e permanente. E ele disse: cada dia negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ou seja, vença o egoísmo pessoal e olhe para mim e me siga. Esse é o fardo do cristão, é vencer cada dia o egoísmo. Não pensar apenas em si mesmo, não só nos seus projetos, não só nos seus planos, mas olhar para o reino de Deus, olhar para o Senhor Jesus. Então isso cada um tem que carregar. Isso faz parte da nossa vida. Agora, essas outras coisas que são as cargas que muitas vezes o inimigo coloca, as tentações, aqui Paulo é muito claro quando ele diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que também não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Jesus veio no período da lei, no período em que Israel vivia sob a lei de Moisés. E Jesus trouxe, na sua vida, a sua vida cumpriu toda a profecia do Antigo Testamento, tudo que a lei falava e tudo para o qual a lei preparava as pessoas e apontava para um alvo. Esse alvo era Cristo. Quando ele veio, a lei se cumpre, a lei ela é ajustada nele e ela vem à sua completude. E aí Jesus começa o seu ensino e ele aborda diversas coisas, e uma delas é amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Então, levar as cargas uns dos outros significa que a lei de Cristo agora está sendo cumprida nas nossas vidas. Amém? Mas tem um outro aspecto muito importante. Paulo fala a Timóteo alguma coisa parecida com essa. Ele, quando escreve uma carta ao seu filho na fé, ao seu discípulo, que também era um pastor, que ele comissionava, ele deixava em alguma igreja, ele enviava para outra, ele mandava ver como estava determinado lugar. Timóteo era um copastor e ele estava junto com ele sempre. E aqui Timóteo estava em Éfeso e Paulo lhe mandava uma carta lá de Roma, da prisão. E ele diz assim, está no 1 Timóteo 4, 11 a 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4, verso 11 a 16. Mas eu só vou ler alguns textos, algumas partes disso aqui. Ele diz assim: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. E também, já no finalzinho, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aqui Paulo está mostrando que para nós ajudarmos o outro, para Timóteo ajudar os outros, para que ele pudesse realmente levar cargas dos outros, ensinar que a igreja vivesse nessa dinâmica, ele tinha que cuidar de si mesmo. Como isso é importante. E aqui ele dá alguns aspectos daquilo que Timóteo deveria, como ele deveria viver, na fidelidade a Deus, na palavra, no procedimento de uma vida cristã, no amor, na fé, na pureza, e sempre no estudo, uma leitura da palavra e no ensino da palavra, no compartilhar da palavra e na exortação. A exortação é uma palavra às vezes não é bem entendida, mas ela significa assim, alguém que está um pouco desanimado, alguém que está um pouco parado na caminhada, e você chega e diz: vamos, meu irmão, minha irmã, vamos se levantar, o Senhor está contigo, vamos em frente.
esse ânimo, esse impulso. Isso é exortar, né? Admoestar, que é repreender, que é exortar, não é repreender, exortar é animar, estimular alguém que está um pouco enfraquecido. Então, a igreja precisa sempre de exortação. Por isso que nós sempre temos que nos reunir, sempre temos que ouvir a palavra. Nossa tendência da nossa carne, das nossas tendências naturais são enfraquecer, nos olharmos para nós mesmos, tantas coisas que temos, dificuldades, mas quando somos ajudados pela igreja, uns pelos outros, se ajudando, nós vamos em frente. Mas aquele que é o líder, aquele que está numa função de ajudar os outros em grande número, ele precisa cuidar de si mesmo, ele precisa ter a graça de Deus para transmitir essa graça de Deus. Como isso é importante! E olha, eu estava preparando essa palavra para o estudo de família, e ontem nós assistimos a live de Belo Horizonte, quando o pastor Balão pregou para a igreja de Belo Horizonte, o pastor lá de Maringá pregou, e ele falou sobre aquela passagem de Jesus um pouco antes da crucificação, quando ele está no Getsêmani, e ele leva seus 3 principais discípulos, que eram mais próximos dele, para ajudá-lo naquele momento, porque ele estava angustiado. Ele diz: olha, a minha alma está angustiada até a morte, e fiquem comigo, vigiem comigo, orem comigo, né? Ele se retira mais para longe, ele entra em oração, falando ao Pai, e a sua tensão, né, a sua angústia foi tão grande que saíram dos seus poros tanto gotas de suor como de sangue. E ele vem e olha, os discípulos estão ali dormindo, em vez de estar lhe ajudando, em vez de estar entendendo aquele momento. Hoje, também, na live do Rio de Janeiro, o pastor Guilherme também falou sobre esse mesmo texto, né? Então, ontem, como eu tinha algo semelhante, nesse mesmo sentido, eu disse: não, eu vou falar domingo, isso aqui é o Espírito Santo está nos dirigindo. São vários pontos dessa palavra, mas todos se encaixam. Então, Igreja do Senhor, receba uma palavra que o Espírito Santo está trazendo para este momento. Aqueles 3 discípulos não estavam entendendo aquele momento, a angústia de Jesus, a necessidade que ele tinha de ter seus amigos perto, de ter alguém que lhe amparasse, ter alguém que lhe dissesse: estou contigo, Senhor, estou orando, clamando ao Pai também pela tua vida, porque muitas coisas nós não podemos fazer, estão fora da nossa capacidade humana de atingir, né, vitórias pessoais para as pessoas, a não ser nós realmente orarmos com ela, chorarmos com elas, abraçarmos, estarmos juntos naquele momento que elas precisam passar. E eles não estavam entendendo, a realidade maior do universo estava acontecendo, que ia ser a morte de Jesus na cruz. E ele ali naquele momento ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esta bebida, este cálice que eu tenho que beber, mas não seja a minha vontade, sim a tua. E por 3 vezes ele repete isso. Isso está lá em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Marcos está em 14, 32 em diante. Então ele chega e vê todas as 3 vezes que ele ora ao Pai, repete essas palavras, ele volta e vê os seus discípulos dormindo. Como eles não estavam preparados, como eles estavam com sono, como o sono, né, da carne lhes afetou. Quando terminar essa pandemia, o que vai ser de nós? Nós vamos voltar a dormir como estávamos dormindo, quando não estávamos cuidando das coisas de Deus corretamente, não estávamos envolvidos na busca do Senhor, na priorização do reino de Deus. Estou louco que termine essa pandemia. Para quê? Para a família não orar mais junto, para você não ter mais tempo para ler a palavra, para não buscar mais o Senhor de todo o coração. Cuidado! O Senhor está nos dando esse tempo,
de uma grande realidade espiritual que está acontecendo. Ele quer fortalecer sua igreja, e Ele quer atingir aqueles que não são da sua igreja ainda, né? Como uma igreja cheia do Espírito Santo, poderosa, que tem um testemunho efetivo, como tiveram aqueles primeiros cristãos. Então, entenda este momento. Jesus se decepcionou com seus discípulos, mas ele entendia, ele sabia. Mas você tem que vigiar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca, por isso acontecem os erros, as falhas, e por isso que a igreja precisa viver nesse estímulo, nessa exortação, nessa ajuda uns dos outros. Mas você que tem alguma forma de ministrar a outra vida, como você é o pai de família, mãe de família, um irmão mais velho muitas vezes, que tem outros irmãos que olham para você, que depende. Você é um jovem já maduro na igreja e tem adolescentes que olham para você e veem em você uma referência. Cada um de nós tem algum tipo, de autoridade, de referência. Então, Paulo fala para Timóteo: olha, cuida de ti mesmo. Não te preocupa que você ainda é um jovem e que as pessoas vão falar sobre isso, que você é um jovem que está pensando. Não, seja o exemplo dos fiéis na pureza, na palavra, na fé, no amor, no procedimento. E é muito importante que um pai de família, que ele se fortaleça, que ele cuide de si mesmo para cuidar da esposa, para cuidar dos seus filhos. É importante que a mãe cuide de si mesma para poder ministrar seus filhos, para poder cuidar deles. E também a esposa muitas vezes precisa ajudar o marido no momento que ele está, por exemplo, de perda de emprego, problemas com o chefe, até uma demissão de repente que não era esperada, e a pessoa fica baqueada, fica se sentindo frágil, fraca. Nessa hora, como é importante a esposa estar junto e não ser alguém para acusar, para dizer: mas o que tu fez, o que está acontecendo na tua vida? Não, alguém que está junto, alguém que ampara. Por isso, cada um de nós temos que levar o quê? O nosso fardo, que é a nossa ligação a Jesus. Ele disse: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Há até hoje ainda, quem trabalha com algum animal, com bois na lavoura, ou numa carroça, ou mais de um cavalo, ou mais de um boi, tem que colocar uma canga em cima, no pescoço dos bois ou dos cavalos, para que eles, um não vá mais na frente do outro, não puxe e não haja um desequilíbrio, e alguém tropece e caia, Então essa canga, esse jugo, mantém eles juntos na caminhada, e aí a coisa funciona direito. Assim, Jesus usa essa ilustração de nós estarmos ligados a Ele, andando naquilo que Ele está nos conduzindo, andando nas verdades que Ele está nos mostrando. Estamos ligados a Ele no tempo em que temos que crescer. Ele está promovendo o crescimento nas nossas vidas. Temos que andar junto com o Senhor Jesus no seu jugo e recebendo o seu fardo, de segui-lo cada dia. Isso é o aspecto. E o outro aspecto é de nós cuidarmos uns dos outros. Assim como os discípulos precisavam cuidar de Jesus, precisavam estar ali com Ele naquele momento, e falharam, que nós não falhemos com aqueles que precisam de nós. Nós não falhemos com a nossa família, com os nossos filhos, mas estejamos nos preparando sempre para ter uma palavra, para ter algo a entregar, para ter uma explicação a dar, para ter uma graça de Deus na nossa vida. O autor de Hebreus diz que o Jesus, pelo seu sangue, abriu um novo e vivo caminho
que permite o acesso a Deus, que não era permitido lá na lei. Havia uma porta que separava a entrada do lugar santo, que era só o sacerdote, e um véu que separava do lugar santíssimo, onde estava a arca, que representava a presença de Deus. Hoje a palavra de Deus nos diz que nós temos livre acesso à presença de Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Se você já confessou a Cristo na sua vida, já recebeu a Ele como seu Salvador, como Senhor da sua vida, você tem esse acesso livre. E diz para nós entrarmos lá com ousadia nos nossos corações, sabendo que lá podemos encontrar graça para um momento oportuno. Quantos momentos na nossa vida nós precisamos de uma graça especial do Senhor para ministrar alguém, para ajudar alguém, até situações que nós mesmos enfrentamos. Então, como é que nós cuidamos de nós mesmos? Entrando nesse lugar de graça, de poder, de fortalecimento na presença do Senhor. Precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Esse é o tempo que Ele tem preparado para a sua igreja, tem nos parado, e nós devemos corresponder ao Senhor. Agora, tem um aspecto que eu vejo como pastor, que também é importante. As pessoas precisam se deixar ser ajudadas. Como Paulo fala aqui, que essa carga a ser levada é ajuda nas ataduras, nos pecados que as pessoas tropeçam. Por exemplo, uma pessoa que mente, né? Não deixou ainda a mentira, constantemente ou exagera, ou faz uma tragédia das coisas, além daquilo que precisa ser ajudado a ter vitória nisso. Aquele que de repente tem uma explosão de ira e começa a xingar todo mundo, não se controla, precisa ser ajudado nesse aspecto na sua vida. Aquele que é muito desanimado, que qualquer coisa já está para baixo, precisa ser ajudado, porque há graça de Deus para fortalecer as nossas vidas. Então, são pecados que ainda não conseguimos ter vitória, são dificuldades, e Paulo está dizendo: vamos ajudar, vamos nos estimular, vamos nos fortalecer uns aos outros, mas antes você também busque ao Senhor para você ter a graça para ajudar outros. E então nós vemos como pastor que as pessoas às vezes não querem a ajuda, no sentido assim, você mostra a palavra, você dá o conselho, você orienta, você vê que ela tem o entendimento do que precisa fazer, de qual atitude tem que tomar, mas as pessoas não estão junto com a gente e dizem que está tudo bem, mas depois não fazem o que tem que fazer. E aí fica difícil, porque a caminhada, com todo o cuidado, com toda a instrução, ela vai ser, e não obedecer, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, é um desagrado ao Senhor, é entristecer o Espírito Santo, quando nós sabemos a verdade e não fazemos aquilo que nos somos cobrados. E a Bíblia diz assim também lá em Tiago, que confesseis as vossas faltas uns aos outros, para que sareis. E como é difícil as pessoas abrirem o seu coração e confessar aquilo que realmente está lhes atormentando. Hoje tem homens e até jovens e até gente mais velha que está às vezes atado à pornografia. A internet hoje é o reino do mal nesse aspecto. E não confessa, não pede ajuda, fica difícil. Se você não abrir o seu coração, ninguém pode lhe ajudar. Você não confessar, se você não pedir ajuda. Também há essas coisas que eu coloquei, mas há outras coisas mais interiores, os medos, né? Os medos que as pessoas têm, elas não abrem o seu coração, não confessam, querem se mostrar fortes, enquanto que estão tremendo por dentro. Você precisa ser ajudada, você precisa ser fortalecida. Fale disso, confesse esse medo, essa frustração, as mágoas, os traumas do passado que lhe marcaram. Fale com alguém, peça ajuda pastoral, mas
confesse, compartilhe, para que você seja fortalecido e ajudado nessa caminhada. E o que nós vemos muitas vezes, né, não é que não tem pessoas para ajudar os outros, mas as pessoas não se abrem, as pessoas não confessam, outros que não crescem, não se desenvolvem em Deus, estão sempre parados. Há alguma coisa nos corações, há com certeza barreiras e dificuldades, mas não se abrem. Se for para ir para um psicólogo, vão pagar uma grana e vão lá no divã lá ficar falando da vida toda. Mas para o seu irmão em Cristo, que lhe ama, que tem maturidade, ou para o pastor, para a pastora, não se abre. Não vai acontecer vitória. Você precisa ser ajudado, mas tem que também querer receber ajuda. Muitas vezes as pessoas precisam se perdoar. Cometeram erros sérios no passado que trouxeram consequências para a sua vida, para a sua família, consequências difíceis e ruins, mas já confessaram ao Senhor, já pediram perdão, mas ainda estão atados à culpa, né? Jesus veio para nos liberar de toda a culpa. Todos somos pecadores, todos erramos. Se erramos no passado, é tempo de reconstruir sobre novas bases e começar novas coisas, não ficar atado ao passado, preso ao passado. Então fale, abra o seu coração, e peça ajuda, e seja ajudado. Estamos à disposição para que a sua vida seja fortalecida. Então, eu creio que tanto lá em Belo Horizonte, como no Rio hoje, aqui em Belém, o Espírito Santo está tocando numa tecla, nessa tecla. Nós entendemos esse tempo, que é tempo de fortalecimento pessoal, e um tempo de nós nos envolvermos também, nos prepararmos, estarmos prontos para ajudar os outros, porque vai haver muita demanda quando voltarmos ao que chamamos de normal, né? Não sei se vai haver algo normal daqui para frente. Talvez daqui a pouco possamos reunir na igreja, aí começa shopping, começa shows, começa tantas coisas a acontecer, e volte um pouco o vírus, e os hospitais começam a ficar sobrecarregados, aí segura de novo. Nós vamos ficar talvez até o final do ano com uma pipa, puxando a corda, soltando a corda, né? Pode ser que seja isso, não estou profetizando, mas é bem possível que seja assim. Mas enquanto estivermos em casa, tivermos mais tempo, usemos esse tempo para cuidar de nós mesmos e nos preparar para cuidar de todas as outras pessoas. Pai, mãe, irmão mais velho, você se prepare, porque sempre haverá necessidade de você ministrar. Vamos orar. Senhor Jesus, com temor que nós viemos a Ti nesta hora, Senhor, e clamamos ao Senhor que Tu faça com que essa palavra ela fique profundamente nos nossos corações, que o que o Teu Espírito tem tocado nessa tecla, ele fique guardado, e nós, Senhor, entendamos esse momento, que a realidade desse momento é buscarmos a Ti, nos afligirmos, nos tornarmos uma igreja ágil, uma igreja efetiva, uma igreja livre, limpa, purificada pelo fogo do Senhor, santa, sem mácula, sem ruga. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda cada um que está ouvindo, que essa palavra seja uma fortaleza para o seu coração, que essa palavra seja um alimento, que ela realmente lhe dirija, lhe sustente, lhe traga entendimento da luz, porque aquele que segue o Senhor Jesus não andará em trevas, mas verá a luz da vida, terá a luz da vida, a luz que a Tua palavra nos traz. Ilumine cada coração, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém.